Boa tarde, nós estamos aqui no 20º Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro e vou conversar um pouquinho com o Dr. Augusto Ribeiro, que é do Centro de Escoliose do Rio de Janeiro. Dr. Augusto Ribeiro é ortopedista, especialista em cirurgias de deformidades de alta complexidade. Dr. Augusto, conta para mim como é que foi essa sua chegada no Centro de Escoliose, lá com a doutora Ierka e com o Dr. André Marques, e um pouquinho da sua experiência com essas cirurgias de escoliose. Bom, Carla, após meus 5 anos de formação acadêmica para me tornar cirurgião de coluna, eu recebi um convite da doutora Ierka para compor a equipe, E foi um grande privilégio, uma grande honra receber esse convite feito por ela. Aceitei de pronto e aí comecei a conviver com a doutora Ierka, com o Dr. André, fazendo parte do Centro de Escoliose, que é uma das referências hoje no Rio de Janeiro quando se trata de tratamento de deformidades da coluna vertebral, sejam pediátricas, adultas e dos idosos também. E desde então, isso tem 1 ano e meio quase já que a gente está junto. Nós temos enfrentado diversos desafios, porque cada cirurgia é um desafio diferente, e tem sido muito gratificante fazer parte disso. Que bom. A sua formação foi no INTO, correto? Sim, eu fiz 5 anos no INTO, Foram 3 anos de ortopedia. E aí, após isso, a obtenção do título de membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, eu cursei o Fellow, são mais 2 anos, só em cirurgia de coluna vertebral. E aí também hoje faço parte da Sociedade Brasileira de Coluna. Hoje vocês atuam no Rio e em Niterói, né? Hoje no Rio e Niterói, Então, com a minha entrada, a gente acabou expandindo um pouco o Centro de Escoliose, que antes a gente ficava mais focado no Rio de Janeiro. E agora a gente também atende também em Niterói. O senhor pode falar um pouquinho para a gente dos avanços da cirurgia de escoliose, como é que vocês enxergam essas novas tecnologias, se vocês já aplicam essas tecnologias lá no Centro de Escoliose? Conta um pouquinho para a gente. Sim. A medicina como um todo ela tem evoluído cada vez mais para algo menos invasivo, para agregar menos morbidade ao paciente. A correção de deformidade, a correção de escoliose não é diferente. Vem caminhando para o mesmo lado, Então hoje nós temos alguns sistemas que fazem com que a gente agregue menos morbidade para o doente, para que ele tenha um pós-operatório melhor. Então nós temos algumas técnicas hoje, por exemplo, a técnica bipolar para escoliose, onde as incisões são menores, o sangramento é menor, a resposta inflamatória é menor, e a gente consegue tratar crianças, por exemplo, de baixo peso, que não tem um estoque bom, então não podem ser submetidas a uma agressão cirúrgica muito grande, não tem reserva para uma espoliação muito grande cirúrgica. Então, com essa técnica a gente faz incisões menores, uma agressão menor, e o paciente tem um pós-operatório muito melhor e diminui muito os riscos da cirurgia nesses doentes. Nas outras escolioses, sejam as degenerativas ou as escolioses do adulto, do adolescente, as técnicas mudaram, alguns conceitos vêm mudando, tornando essas cirurgias cada vez menores e com menor agressão para o doente. Então, são passos mais lentos, porque são cirurgias grandes, então requerem grandes intervenções, mas também tem caminhado para esse lado de agredir menos o doente. Sim, que bom, A gente está vivendo cirurgia de escoliose, que é uma cirurgia bastante agressiva, com essas evoluções que expoliam menos o doente, na neuromuscular principalmente, doutor? Principalmente, eram cirurgias que antes eram muito demoradas, sangravam demais. Hoje a gente consegue fazer uma técnica bipolar aí com 3 horas de cirurgia, com menos transfusão sanguínea, com pós-operatório muito menor. Isso diminuiu risco de infecção, então os doentes passaram a infectar muito menos, que infectavam bastante. Eles começaram a ter uma reabilitação mais precoce, melhorou muito a qualidade de vida desses doentes, que por si só, pela condição basal de serem uma escoliose neuromuscular, muitas vezes secundária, uma paralisia cerebral, então já tem uma condição de vida um pouco ruim, assim, de qualidade, e a correção de escoliose vem para aumentar essa qualidade de vida. Quando ela, atrelada à melhora dessa qualidade de vida, ela agride menos o doente durante a cirurgia, a gente ganha de todos os lados. Sim. A gente está conversando aqui com um cirurgião, mas a escoliose, ela não é só tratamento cirúrgico. Eu queria saber um pouquinho lá do Centro de Escoliose sobre a prática do tratamento conservador da escoliose. Quando a gente fala de tratamento conservador e a gente fala de Centro de Escoliose, tem tudo a ver, Porque a IERCA é a grande referência do estado do Rio de Janeiro em tratamento conservador de escoliose,
Hoje, isso também evoluiu bastante, as tecnologias do tratamento conservador. Hoje nós temos coletes feitos sob medida para esses doentes, onde os apoios para tentar fazer a correção dessa deformidade são feitos 3D, são planejados, como antigamente não eram. E a gente consegue sim hoje curvas que são mais móveis, que reduzem melhor. A gente consegue com alguns coletes segurar a progressão dessa curva durante o estirão de crescimento desses adolescentes, para que ela não progrida tanto e não se converta numa escoliose que tem parâmetro cirúrgico. Hoje o Centro de Escoliose, com certeza no Rio de Janeiro, é a referência do tratamento conservador de deformidade da coluna vertebral em crianças e adolescentes. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Doutor Augusto, veio aqui uma questão sobre a neurocirurgia, né? A gente observa que existem pouquíssimos neurocirurgiões que são especialistas em deformidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, nós temos, se não me falha a memória, 2 ou 3 no máximo, né? No máximo. Que são, de fato, especialistas em tratamento de deformidade. O que o senhor atribui a esse número tão baixo de neurocirurgiões especializados em deformidade? Acho que isso vem muito da formação, né? A formação de correção de deformidade ela é uma formação basicamente ortopédica. O cirurgião de coluna que ele é proveniente da ortopedia são 5 anos, 3 de ortopedia e 2 só de coluna. O neurocirurgião também são 5 anos, mas ele atrela essa formação dele também a abordagens de crânio, né? E acaba que a deformidade no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, ela está muito atrelada à cadeira ortopédica das instituições que formam esses médicos. E acaba que é um caminho natural que as deformidades sejam corrigidas por ortopedistas e não neurocirurgiões. Mas o Centro de Escoliose, né, eu sempre brinco que tem um neuroortopedista, que é o André Marques, que é um neurocirurgião de formação, mas que complementou a sua formação com deformidade fora do Brasil, em alguns centros de referência. E acho que ele já esqueceu que um dia ele foi neurocirurgião, né? Hoje eu brinco que ele é um neuroortopedista e tem uma qualidade, assim, fora do normal no tratamento de deformidade da coluna vertebral. Ele é sensacional. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que você vê essa relação, né, de trabalhar um ortopedista trabalhando com um neurocirurgião? Acho que é um ganho, né? Cirúrgico muito grande, né? Historicamente, sempre houve uma rixa, né? Não vamos mentir. Sempre houve uma rixa entre ortopedistas e neurocirurgiões em relação à coluna vertebral. O que eu julgo uma bobeira. Sim. E a nova geração julga dessa forma também. E de um tempo para cá, houve essa aliança entre ortopedistas e neurocirurgiões, que eu acho que quem mais tem a ganhar com isso é o paciente. Porque são visões diferentes, são abordagens diferentes, mas que de forma alguma são antagonistas. Elas se completam, tornam a assistência a esse doente com uma qualidade maior ainda. E eu, particularmente, a minha opinião é que você associar um ortopedista com um neurocirurgião é a combinação perfeita para um tratamento de qualquer patologia da coluna com qualidade. Sucesso do tratamento, né, para o paciente. Total, que é o fim, né? O nosso objetivo é a melhora do doente, seja qual for a patologia que ele tem. Com certeza. Doutor, muito obrigada. É um prazer. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.